Hoje a gente vai falar sobre dois óleos que são dois óleos muito bacanas. O lavanda é muito conhecido e a camomila romana, que é o Roman Chamomile, que a gente inclusive tem aqui no Brasil, ela é muito especial. E a gente conhece pouco. Eu mesma conhecia pouco dela até pouco tempo atrás e já programei para no meu próximo LRP tá adquirindo, porque aqui em casa eu ainda não tenho e as propriedades dela são maravilhosas, vocês vão ver comigo. Eu acho que esses dois óleos, quando a gente fala lá da nossa pirâmide de bem-estar, né, são dois óleos que eles vêm das flores e os dois eu acho que a gente pode usar muito aqui, ó, quando a gente está falando de gestão de estresse e descanso, né? A gente sempre fala muito do Serenity, do lavanda. A camomila romana, inclusive, está dentro do Serenity. E a gente deve acrescentar, e depois eu vou acrescentar aqui, porque eu acho que faz todo sentido a gente dizer que nessa etapa aqui a gente tem também o auxílio da camomila romana, que é um óleo muito especial. Mas deixa eu começar primeiro com a lavanda, porque ela é até mais conhecida, nossa, né? É, acho que muita gente não sabe o que é óleo essencial, mas já ouviu falar do óleo essencial da lavanda, né? E ela é muito rica em linalol e em acetato de linalila. O linalol, ele é um monoterpenol, ele é um álcool monoterpeno, e o acetato de linalila é um éster. E aí disso vem propriedades muito importantes da lavanda, porque os monoterpenóis, eles são, em geral, bactericidas e fungicidas muito bons, e os ésteres, eles são calmantes, são antihistamínicos, são analgésicos e são anti-inflamatórios, né? Então, quando a gente vai para o aspecto físico da lavanda, do que ela pode contribuir, né, onde é que ela pode ajudar a gente nos nossos desconfortos, ela vai ser muito bom para cuidados com a pele e com o cabelo. Então, ela é muito boa para acne, ela é muito boa para furúnculo, para dermatites, para eczemas, e ela fica ainda melhor associada com a melaleuca. Ela reage muito bem na sinergia com a melaleuca e acaba que um óleo ajuda a atuação do outro. Ela é excelente para desodorante, até porque ela tem lá, né, o monoterpenol, o linalol, que ajuda a gente na questão das bactérias locais, que também são responsáveis aí, os fungos e as bactérias, né, a biota local das nossas axilas é responsável muito pelo nosso cheiro. Então, ela é muito boa para ser usada como desodorante, ela é meio que clássico, quase todas as receitas que a gente vê de desodorante tem a lavanda, né? E o desodorante fica melhor ainda se a gente associar ela com o cipreste, porque o cipreste ele ajuda a reduzir um pouco o suor, né? As nossas glândulas sudoríparas elas ficam mais inibidas com o uso do cipreste. Isso é bem legal porque ajuda aquelas pessoas que falam, ai, nenhum desodorante natural funciona comigo porque eu suo demais na axila, fico sempre com aquela pizza, então é uma vergonha, eu tenho esse problema, às vezes eu tenho que usar a blusa por baixo para não ficar com a marca de blusa, porque isso no trabalho vai ficar ruim, vai ficar feio. Então o Cipras pode ajudar muito essas pessoas, tá? Fica a dica para quando for fazer o seu desodorante natural. E inclusive a lavanda ela é boa até para cãezinhos, então quando a gente quer acalmar um cãozinho, né, que esteja mais agitado, a gente pode, por exemplo, colocar no shampoo dele em 1%, quando a gente for dar banho no cãozinho, a gente pode fazer um perfume para ele com álcool de cereais, bem diluidinho assim, e a gente usar. Lembrando que os cães, eles são muito sensíveis, então a gente tem que tratar os cães como a gente trata os bebês, tá? Tudo muito diluído. E uma dica que eu dou é uma misturinha para dor, porque a lavanda ela é, né, acalmante, ela é analgésica. Então, quando a gente mistura ela com manjerona e com a menta, com hortelã-pimenta, o peppermint,
faz uma misturinha aí de 0,5% de cada um deles, então fica 1,5% no total. A gente pode ter aí um coringa, uma misturinha coringa para dor na nossa casa, porque às vezes a gente não sabe exatamente o que está gerando a dor, qual é o fundo emocional, às vezes até que pode estar gerando aquela dor psicossomática, mas essa é uma misturinha aí que a gente pode ter pronta, bem coringa, para a gente usar num momento assim de imediatismo, né? Para a gente poder ajudar naquela situação, naquele desconforto, tá? E o lado emocional da lavanda é que ela é super suave, ele é um óleo super seguro para grávida, para bebê, para cãezinhos, e ela tem a capacidade de equilibrar todos os nossos chakras do corpo, né? Então isso é muito interessante, né? Ela vai do primeiro ao sexto chakra, ela tem essa capacidade de equilibrar todos os nossos chakras, deixar a gente mais equilibrado, porque ela acalma, ela resgata a simplicidade, ela resgata a humildade na gente. Então, é como se a gente voltasse a conseguir ter prazer nas coisas simples, né? E isso também acaba acalmando o nosso coração um pouco. Pela medicina chinesa, ela atua nos elementos madeira, que são o fígado e o baço. Então, ela combate raiva, combate agitação, ela combate irritabilidade. E no elemento fogo, que é o coração e o intestino delgado. E é interessante, né? Porque o que o intestino delgado faz no nosso corpo? Quando o alimento passa por ele, né? Pelo intestino delgado, a gente vai absorvendo aquilo que o nosso corpo precisa, né? E o intestino delgado vai retendo, vai deixando passar, vai acumulando o que a gente não precisa. Então, o interessante é que a lavanda, no momento em que ela atua no elemento fogo e ela atua no nosso intestino delgado, ela ajuda a gente a entender, a separar, a saber como separar o puro do impuro, né? O que é bom para mim e o que não é. Isso aqui que eu estou fazendo, vai fazer bem a mim ou eu estou com isso, fazendo isso porque eu acho que eu tenho que fazer, mas não é uma coisa que vai me trazer prazer, não é uma coisa que vai me fazer bem, é uma coisa que eventualmente eu tenho que infringir algum valor meu, mas eu estou tentando fazer para agradar alguém, é, e, e então ele ajuda a gente a ter um pouquinho mais dessa consciência. Se a lavanda pode ser usada em gestantes, essa mistura para dor nas costas, pode ser usada em gestante. Nenhum desses três óleos tem restrição para gestante, tá? Então não tem problema. Eu só tentaria para gestante diminuir um pouco, né, ao invés de ser 1,5, fazer uma mistura um pouco menor, tentando chegar aí a 1%, talvez manter 0,5% de lavanda, mas a gente fazia um 0,2 de manjerona com 0,3 de peppermint, para ficar um pouco mais suave na gestante, tá bom? Então, isso é muito legal. Da lavanda, por ela com óleo carreador, sempre ou com óleo carreador ou com um gel neutro, mas é diluído sempre, tá? Então, voltando na questão do intestino delgado, isso é muito interessante. Então, da mesma forma como ela atua, né, no nosso coração, então, quando a gente aplica a lavanda no chakra do coração, a gente está trazendo, né, diminuindo a nossa irritabilidade, diminuindo raiva. Quando a gente está no plexo solar, no coração, a gente está acalmando a gente, né? Está trazendo essa simplicidade, essa humildade para dentro da gente. E quando a gente entra em contato com ele, a gente tem também o estímulo do intestino delgado, ajudando a gente a separar o puro do impuro.
Camomila romana, como eu disse, é um óleo super especial e que a gente às vezes conhece pouco porque a gente já pensa direto na lavanda, né? Mas a camomila ela tem algumas propriedades muito especiais. Ela é quase 90% de ésteres. Então, lembra, o que é o éster, né? Ele é calmante, ele é anti-histamínico, é analgésico, é anti-inflamatório. Então, a camomila romana, ela é um dos óleos mais calmantes. Ele é considerado o óleo essencial com maior poder calmante que a gente tem. Então, algumas pesquisas clínicas, inclusive, comprovam seu poder ansiolítico. Então, quer dizer, ele vai ser muito poderoso e muito bom para a gente indicar para aquela pessoa que toma um ansiolítico, por exemplo, para a gente tentar reduzir, às vezes, um pouco essa dependência, né, que a pessoa pode até ter adquirido, para realmente ela ter esse benefício, porque ele tem quase 90% de ésteres, então tem uma capacidade tranquilizante muito grande. Também é muito bom, seja para não tem nenhuma contraindicação, nem para gestante, nem para bebê. Ele é muito bom, por exemplo, para ajudar em fases de TPM, né? Quando a pessoa fica muito irritada quando está com TPM. Eu não sei de vocês, mas eu às vezes sou bem assim. Eu acordo querendo rasgar, né? Dar um tiro em todo mundo que está na minha frente. Mas vou começar a usar, como eu disse, já está na minha próxima LRP, a camomila romana. Mas, enfim, é muito bom. E aí você pode fazer um creme com concentração de 1% e passar no ventre na época do TPM, né? Dar uma friccionada ali no horário, no sentido horário, uma friccionada para poder absorver mais aquilo ali, esquentar um pouco a região e você absorver e você tentar minimizar um pouco essa irritação da TPM, né? Muito bom para cólica de bebês, porque a gente pensa, né? Quando a gente pensa em camomila, assim, a camomila romana é aquela florzinha pequenininha, branquinha, bonitinha que a gente conhece e que sempre tem um chazinho da vovó, né? Eu estava conversando com uma pediatra, ela falou, claro, a camomila é um dos primeiros chazinhos ou elementos que a gente insere facilmente na rotina do bebê para acalmar o bebê, para diminuir a cólica do bebê, né, os gases do bebê. A camomila é muito bom para isso. Então, lembrando que tem que ser bem diluidinho, então vai ser 3 a 5 gotas em 30 ml e ml de gel ou 30 ml de óleo carreador, tanto faz, precisa diluir em algum veículo. E aí você vai friccionar no abdômen em sentido horário, porque no anti-horário a gente está indo contra o sentido do nosso corpo, né? De funcionamento do nosso corpo, então a gente vai friccionar em sentido horário para ajudar o bebê com as coliquinhas. E aí, se é aquele bebê que tem sempre aquela cólica horrorosa da mesma hora à noite, que é ali lá pelas 6 horas, mais ou menos, né? Que o bebê começa a sentir essas dores e fica muito irritado, a gente pode colocar como rotina fazer essa fricção no abdômen, claro que é uma coisa de leve, porque a gente está falando de um bebê, mas por volta das 4 horas da tarde, porque isso talvez ajude a reduzir, minimizar essa cólica nesse horário, e aí com isso a família toda agradece, né? Porque, Nossa Senhora, ninguém merece bebê chorando, tadinho, dá uma dó. E como eu disse, que ela é muito analgésica também, ela é até mais analgésica do que a lavanda, ela é muito indicada para analgesia, para dor ciática. Então fica a dica, né? Tentar fazer um gel para uma aplicação local a 2% de camomila romana, para tentar fazer uma analgesia dessa dor ciática. E aí você faz a aplicação no local. Você pode até fazer uma compressa úmida por cima para abrir os poros, poder penetrar bastante o óleo essencial. Isso ajuda quando a gente tem uma dor que é um pouco, né, um pouco mais profunda, para ajudar aquele óleo a penetrar melhor, mais rapidamente, e a gente conseguir ter tirar esse desconforto de forma mais rápida, tá? No aspecto emocional,
Bom, assim como a lavanda, né, ela também trabalha o elemento madeira, reduzindo irritabilidade, reduzindo rancor, reduzindo raiva. É, quando você tem uma pessoa que guarda muito rancor, uma pessoa que guarda muita raiva, você aplica isso no ponto, né, de acupuntura, que é correspondente ao fígado. Você pode utilizar o ponto de reflexologia nos pés, correspondente ao fígado, porque lembrando ao fígado e ao baço, né? Porque lembrando que o elemento madeira está ligado ao fígado e ao baço. E pela medicina chinesa é onde a gente deposita o nosso rancor, a nossa raiva, e isso deixa a gente mais, né, com um grau de irritabilidade maior. A irritabilidade, na verdade, ela é consequência desse rancor e dessa raiva que a gente vai acumulando e que vai fazendo com que os nossos órgãos não funcionem direito, e com isso a gente libera uma série de hormônios no nosso corpo que deixam a gente mais suscetível à irritação, né? E ele também é muito bom para criança hiperativa, para síndrome do pânico, para histeria. E nesses casos a gente usa, o ideal seria usar num difusor pessoal mesmo, uma gotinha durante o dia para você dar uma acalmada, né? E ela estimula do terceiro ao sexto chakra. Então, quando a gente aplica no terceiro chakra, né, lembrando quais são os chakras, o primeiro chakra, ele é na base da nossa coluna, né? O segundo chakra é do nosso ventre. O terceiro chakra, ele está uns 3 dedos abaixo do nosso umbigo, né? O quarto chakra é o plexo solar, que é aqui meio que na altura da boca do nosso estômago. O quinto chakra acho que eu confundi, né? O quarto chakra aqui. O quinto chakra é o chakra do, né, que está aqui na nossa garganta. Sexto chakra da consciência, ok? Então, no terceiro chakra ele vai trazer para a gente mais tranquilidade, reduzir inquietude, agitação. Então, uma criança hiperativa, por exemplo, que a gente coloque no difusor pessoal, a gente também pode fazer um trabalho com o terceiro chakra dela, para que ela reduza essa inquietude, né, essa agitação. Passa no pezinho para você à noite, para você tentar ter uma noite mais tranquila, né? No quarto chakra ele vai suavizar rancor, vai suavizar ressentimento. Então, assim como a gente tem a questão do elemento madeira, a gente pode associar isso também ao chakra. No quinto, ela vai estimular uma comunicação leve. Então, aquelas pessoas que às vezes são muito ríspidas, muito rígidas ao falar, o que fala berrando demais, muita imposição, a camomila romana pode ajudar a dar uma suavizada nisso, né? E no sexto chakra ele vai ampliar a nossa consciência, vai ampliar a nossa intuição, tá bom? E bom, isso é o que eu queria falar. A camomila romana é um óleo muito, muito especial, porque ele é muito calmante, muito analgésico, porque ele tem, acho que é o óleo que mais contém, é mais rico em ésteres, então ele tem essas propriedades realmente muito fortes, muito presentes. E é um óleo que ele pode ser utilizado por todos, inclusive as mulheres, né, desde antes de engravidar, controlando a TPM, se for o caso, durante a gravidez, para que a gravidez seja uma gravidez mais tranquila, para que a grávida fique mais tranquila, apesar, né, de toda a profusão de sentimentos que tem nesse momento durante a gravidez. Depois ela vai utilizar com o bebê dela, para que o bebê fique mais tranquilo, para reduzir essa questão da cólica do bebê, minimizar essa questão, né? E depois, ela é um óleo, inclusive, muito especial. Às vezes você está precisando, como ela amplia a consciência, amplia a intuição, ela é um óleo que alguns aromaterapeutas, por exemplo, usam com as mães quando a criança está lá com os 6, 7 anos de idade, porque a criança vai passando por fases, né? Quando ela nasce, ela é muito com a mãe, depois ela é muito com o pai, depois ela é muito para os amigos. Então, quando ela passa dessa fase de que ela é muito com a mãe, lá pelos 6 anos, mais ou menos, tem relatos, né? A gente ouve muito, possivelmente é o caso de algumas das pessoas que estão aqui com a gente, mas a gente ouve o relato daquela mãe que
não se reconhece mais, tipo, agora o filho não está mais tão dependente dela, aquilo abre um vazio e ela começa a se perguntar quem sou eu, o que que eu vou fazer agora, né? Não sei o que fazer, não sei mais o que que eu gosto, porque eu sempre estava em função do meu filho. Então, a camomila romana, ela pode vir para ampliar a consciência dessa mãe, suavizar um pouco dessa angústia que fica por conta desse vazio do filho que já não está mais tão grudado com ela, para que ela possa se reconhecer, para que ela possa se entender, para que ela possa se encontrar. E uma coisa interessante, né, que eu não mencionei, mas a camomila, ela é muito plantada quando ela num jardim, entre outras flores, porque ela, de alguma forma, faz com que o jardim todo se harmonize e as demais plantas floresçam mais, cresçam melhor, seja mais abundante. Então, a camomila romana ela é tida como um óleo essencial da família, porque no momento em que uma pessoa da família usa a camomila romana, a família toda de alguma forma está submetida àquele óleo essencial, àquele aroma, e a família toda entra mais em harmonia. Então ele é muito conhecido como sendo o óleo da harmonia e para a harmonia familiar. Então às vezes é muito interessante, porque você está quando a criança é muito agitada, às vezes ela é muito agitada porque a mãe é muito agitada, e no momento em que você indica a camomila romana, né, para aquela criança, na verdade você está indicando para a família inteira, tá bom? Então, eu vou dar agora uns minutinhos para vocês, se vocês quiserem perguntar, fazer perguntas, vocês fiquem à vontade. Eu vou aqui abrir o áudio, tá bom? Abrir o áudio. Fábio, Oi. a Silvana falando. Oi, Você Silvana. falou sobre o caso da hiperatividade. Você acha que ele seria bom para crianças que têm autismo? Para a criança que tem autismo, depende, né? Porque a criança que tem autismo pode ser bom, porque a criança que tem autismo, às vezes, ela tem dentro de si uma ansiedade muito grande e isso acaba levando ela a ter algumas reações muito explosivas, né? Então, eu acho que sim, mas tem outros olhos que são mais conhecidos por ajudar crianças autistas. Acho que vale a pena uma pesquisa maior nesse caso, tá? Eu tenho um filho com autismo, eu já uso nele o Balance Fit DDR e o Transcend. Tá. Para mim são os melhores. A Camila Romano ele não tinha pesquisado a fundo sobre ela, porque também não tem ainda, né, no Brasil. Tem sim. Já tem? Tem, podemos pesquisar. A gente pode pesquisar mais, porque ele está no Brasil, sim. Eu não tenho ainda ele. Entendi, essa era a minha pergunta. Pois é, eu também não tenho, tá já no meu pedido. Meu próximo pedido, com certeza absoluta, vem com camomila romana. Também, com certeza. Alguém que está com a gente tem camomila romana, já utiliza? Para contar um pouquinho pra gente como é que é essa experiência? Ninguém tem. Não, né? Gente, mais alguma pergunta? Tá faltando? Se não, eu me despeço de vocês. Muito obrigada mais uma vez. Eu queria que depois vocês me dessem, por favor, ideias, né? O que a gente pode trazer aqui de tema, o que a gente pode conversar. Eu fiquei pensando em, de repente, trazer algumas propostas de produtos para que a gente pode fazer um faça você mesmo de produtos para casa. Não sei se vocês gostam dessa ideia, mas vamos trocando figurinha. E me deem ideias do que vocês gostariam que a gente visse aqui na quinta-feira, para a gente tornar essa aula sempre muito interessante para todo mundo, tá bom? Eu quero uma aula bem bacana para a gente poder trocar bastante coisa, tá? Obrigada, gente. Obrigada, Fábio. Boa noite, galera. Boa noite. Oi.
Eu tenho uma pergunta. Você me desculpa, eu tô entrando agora, e eu gostaria de saber... Não tô conseguindo te ouvir, mas deixa eu botar no mudo e você tira só o seu volume, só o seu mudo para a gente poder ouvir, porque acho que está dando muita interferência. Quem tinha... Oi, tá me Oi, ouvindo? tô ouvindo. Ah, tá. Então, olha só, eu tô há muito tempo nesse ramo, e quando você falou para cólica de bebê, 3 a 5 gotas em 30 ml de um creme ou de um óleo assim, reator, né? Aham. Eu posso colocar nesses 30 ml e deixar para usar 2, 3 dias, porque a Pode. gente não vai ter. Não, claro, esses 30 ml você pode, se você colocar num vidrinho âmbar, né, num vidro escuro e conservar ele ao abrigo do calor e ao abrigo da luz, vai durar muito. Você pode usar durante meses. Não é uma coisa que você precise usar de imediato, não. Você pode deixar a misturinha pronta e ficar usando no bebê durante meses. Ah, então tá ótimo. Obrigada. Obrigada Nada. pela sua orientação em tudo, tá? Imagina, Boa gente. noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Ah, então tá. Eu vou pensar. Eu vou pensar, Melissa. Não faça você mesmo que seja bacana pra gente, então, tá bom? Que bom que vocês gostam. Um beijão e até quinta-feira que vem. Ah, Oi, pode falar de novo? pode? Desculpa. É porque eu tenho uma filha com fibromialgia e ela sente dores no corpo inteiro e muita dor de cabeça, já de tensão, aquela que vem da nuca, do ombro. E além do indivíduo, você indicaria alguma opção, alguma misturinha? Que o lavanda eu já pretendo usar com ela. Aham, Agora o camomila, né? Você falou que é analgésico e anti-inflamatório, né? aham. Além desses, você tem alguma sugestão? Eu sugeriria realmente tentar a camomila, né? Você pode, de repente, tentar naquela concentração que eu falei da dor ciática, que é uma dor muito intensa normalmente, né? Que eu falei para tentar, que uma sugestão é a gente fazer uma misturinha com 2% de camomila, e aí, assim como eu falei dos 30 ml lá, ou dos 30 gramas da misturinha de cólica para bebê, também pode ter num roll-on, já ter isso pronto para poder usar, né? Porque não precisa ser só de uso imediato, não. Pode guardar porque que não tem problema, que vai ter validade, tá? Então tá ótimo. Muito obrigada. Nada, gente, imagina. Eu espero que ajude, tadinha da sua filha. Uma dó. Ela só. Ah, Então, eu e o pai dela estamos querendo substituir os remédios alopáticos pelos óleos essenciais, ah, porque são muitos. eu imagino. A fibromialgia tem associado síndrome do pânico, depressão e muitas dores. Então, as dores são diárias. E a gente quer substituir as tarjas pretas, que ela toma à noite, e no
lavanda, né? E as dores eu quero ter alternativas. Uhum. Claro, olha, a Carol está comentando aqui com a gente que o lemongrass alivia muito as dores dela no ciático, então que de repente a camomila junto com o lemongrass pode ser muito boa, uma opção muito boa. Talvez nessa analgesia de 2%, Entendi. a gente pode colocar 0,5% de lemongrass com 1,5% de camomila ou algo assim para ir tentando. Eu acho que vale a pena. Sempre com muita parcimônia, é claro, porque... Hã? Não, para Para aplicação, ingestão, não. para aplicação local, para aplicação local. Porque como você está, né, comentando da questão da síndrome do pânico, da questão de outros desconfortos que tem associado, né, nessa questão da fibromialgia, e a camomila, ela, a princípio, ajuda com vários deles, pode ser realmente um poderoso aliado aí nessa questão. Uma boa opção. Mas lembrando que a gente tem que ter muita cautela, né? Porque quando a gente está fazendo um movimento de, às vezes, tentar uma solução mais natural, a gente tem que observar muito como é que é, se possível fazer um acompanhamento médico de como é que vai ser, né, essa migração para uma solução natural. Mas podendo, é a melhor coisa do mundo, né? Ô, Eliana, olha só Oi. quem tá falando é a Luciana. Eu tenho uma pessoa no meu time que teve... ela conseguiu transicionar no período de 1 ano. Ela tirou todos os remédios que ela usava para fibromialgia. Ela só usa agora os óleos essenciais, tá? E isso é um processo que ela tem que ter paciência, mas é um processo que envolve vários produtos, tá? Não são só alguns óleos topicamente, não. Isso envolveriam as vitaminas. Se você tiver como conseguir as vitaminas, os suplementos vitamínicos da doTERRA, o Lifelong Vitality aqui nos Estados Unidos, esse é o passo número 1, né? O Deep Blue, o laranja para depressão, enfim, é um protocolo bem complexo, não é uma coisa simples, tá? Mas tem sim, se ela está disposta a seguir esse caminho de partir para o natural, eu posso colocá-la em contato com essa pessoa que já fez esse caminho e está super feliz com o resultado que ela tem com a doTERRA, mas não é uma coisa simples, tá? Eu imagino, porque tem um período de desmame dos outros remédios homeopáticos, né? E aí, associando aos poucos isso. A pessoa passa por muitos altos e baixos emocionais, né? Então, A gente já está nessa coisa e ela está um pouco cansada dessa coisa de tomar remédio, ficar dependendo de remédio o tempo todo. E ela mesma já parou de publicar, ela mesma, ela conversou com o médico, quiseriam uma alimentação mais Favorável, né? E então ela está querendo passar faz transição mesmo. E aí eu como eu entrei agora, eu tenho um semaninho só, eu não ia nada da doTERRA, então eu estou me interessando muito por isso. E agradeço bastante. Se você puder me localizar no Facebook e para eu colocar, passar para ela a ideia. Né? Tá, eu passo sim o contato dela, pode deixar. Ok? Tá para você. Obrigada. De nada. Obrigada, Fábio. Beijo. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada, Fábio. Boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau.